Ora, boa tarde ou boa noite, consoante o local em que se encontram. Penso que temos aqui 3 ou 4 fusos horários, não é verdade? 3 pelo menos temos. E também temos 3 continentes: América do Norte, América do Sul e a Europa. São Amém. todos bem-vindos. Irmãos, eu anseio o momento em que não nos vejamos mais aos quadradinhos, mas possamos estar todos juntos louvando o nosso Deus por tanta coisa que Ele fez por nós. Encontramos novamente com muita alegria. Espero que tenham tido ou que estejam a ter um bom sábado. Eu tive um excelente sábado na companhia de alguns irmãos que estão aqui conosco, mas este momento é sempre muito especial. Esta é a nossa 13ª palestra, e subordinada ao tema o que é que o livro de Daniel, as mensagens de Daniel, têm para ensinar ao remanescente. Então, hoje elas vão ter muita coisa para ensinar ao remanescente, mas antes de iniciarmos mesmo, vamos curvar as nossas cabeças. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, sempre que abrimos a sua palavra, é nosso intuito ouvir a sua voz. Eu sei que nós estamos, pelo pecado, muito insensibilizados, é muito difícil para nós termos entendimento da sua presença, mas, Pai, nós queremos suplicar que o Senhor nos limpe e nos purifique de todo o pecado, de todo e qualquer pecado, Pai, que nos ajude a buscar intensamente a sua presença, e seja o Senhor neste momento a falar connosco. Fale na linguagem que nós entendemos, ajude-nos a compreender o maravilhoso privilégio que é vivermos nesta época da história, com tanta informação, com tanta luz. E por isso, Pai, aceita a nossa gratidão, aceite o nosso louvor, aceite as nossas vidas e transforme-as, restaurando-nos à sua imagem e semelhança. É o que lhe suplicamos por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem, então vamos iniciar o capítulo 9, certo? E vimos no estudo passado que no capítulo 8, que tinha ficado de ser revelado a Daniel, porque ele não tinha compreendido, porque também não era para compreender, até porque não lhe foi dada a explicação, daquela partezinha pequenina da visão do capítulo 8, que se referia às 2300 tardes e manhãs. Bom, esta é uma situação que vai ser esclarecida aqui no capítulo 9, mas, como já é costume, o capítulo 9 também tem 2 pontos altos, ou seja, tem a revelação daquela parte da visão que não lhe tinha sido revelada, e a primeira parte tem a situação, podemos dizer, física, em que Daniel se encontrava. E nós temos que compreender isto também. Ou seja, as duas coisas acabam por acontecer muito em paralelo. Quando nós chegamos aqui ao capítulo 9, nós percebemos que, ou melhor, ao lermos o capítulo 9, que Daniel manifesta logo à partida uma coisa muito importante, que é ele ter tomado consciência de que naquela altura em que ele estava a viver era uma altura de suma importância e que alguma coisa estaria para acontecer segundo aquilo que Deus já tinha dito ao seu povo há alguns anos antes. Ou seja, lembremos-nos que Daniel tinha sido levado para a Babilónia, exilado, não é? Juntamente com outros jovens, com o rei Joaquim, com muitas outras pessoas, mas quando isso aconteceu, era o resultado de alguma coisa que o seu próprio povo tinha feito.
era uma consequência natural, mas Deus, como é misericordioso e bondoso, ele já tinha dito que essa situação iria ser resolvida no futuro. Então, nós vamos aqui ao capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: no ano primeiro de Dario, então estamos em que reinado? Na Pérsia. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, portanto, estamos aqui no reinado Medo-Persa, aqui é referido a Medos porque Dario era Medo, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, o que é que Daniel estava a estudar naquela altura? O profeta Jeremias e as profecias que Jeremias tinha feito. Hoje nós estamos muito em paralelo. Não estamos a estudar as profecias do profeta Jeremias, porque elas não são exatamente para nós, mas estamos a estudar as profecias do profeta Daniel. Ora bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Sabem que Deus, ele sempre teve ao longo da história profetas. Deus nunca deixou o seu povo sem profetas, porque o objetivo de um pai é comunicar-se com os seus filhos. E os profetas serviam para isso mesmo, para que Deus se comunicasse com os seus filhos. O que é curioso é que Deus, ao comunicar-se com o seu povo e ao enviar-lhes profecias, podemos dizer, escatológicas, ele sempre funciona desta forma. Desde o princípio, ele tem uma maneira muito engraçada de trabalhar. Então é assim, ele levantava um profeta a quem ele dava uma profecia de tempo, que era ao mesmo tempo uma profecia de juízo, mas não era verdade presente para o tempo daquele profeta. E quando aquela profecia de tempo se estava para cumprir, ou seja, quando o tempo que aquele profeta tinha profetizado estava quase a acontecer, o profeta que tinha feito essa profecia já não estava cá, já tinha morrido. Normalmente já tinha morrido. Então o que é que Deus faz? Levanta outro profeta que vai pregar exatamente a profecia do profeta anterior, só que seria uma verdade presente para o tempo daquele profeta. Estão a perceber como é que funciona? Então eu vou dar um exemplo. O primeiro profeta que Deus levantou, não sei se recordam, quem foi o primeiro profeta? Enoque. Enoque, ele fez uma profecia, mas nós não a encontramos no livro de Gênesis. Vamos encontrá-la no livro de Judas. Vamos rapidamente a Judas, pode ser? É um livrinho pequenino, só tem um capítulo, então é antes do Apocalipse, e vamos ver o que é que ele fala acerca da profecia de Enoque. Vamos ler então o versículo 14. Para estes também profetizou Enoque. Então aqui temos a garantia de que Enoque era um profeta que profetizou. O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Lembram-se o que é que eu tinha dito? Que normalmente Deus levanta um profeta, no caso aqui temos o profeta Enoque, com uma profecia de tempo e uma profecia de juízo. Um dia destes temos que falar sobre os juízos de Deus, que é muito, muito, muito importante. Bom, mas então onde é que está a profecia de tempo e a profecia de juízo? Vamos ler o versículo 15. Para executar juízo. Então Enoque profetizou, não é o sétimo depois de Adão, ele profetizou para executar juízo sobre todos os
sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Ou seja, Enoque faz uma profecia de que Deus iria trazer os seus juízos. Não é verdade? Profecia de juízo, mas era uma profecia também de tempo. E qual foi essa profecia? Qual era o juízo a que ele estava a referir? Bom, ele estava-se a referir ao juízo final, mas tipificado por um outro juízo final, que foi universal, o dilúvio, muito bem. E onde é que estava a profecia de tempo? A profecia de tempo estava escondida, contida no nome do Matusalém. Matusalém, que significa quando ele vier, acontecerá esse tal juízo. Bom, então aqui temos uma profecia de juízo que não se cumpriu no tempo do profeta Enoque, mas que iria cumprir-se mais para a frente. E quando ela estava para se cumprir, Deus, sabendo disso, levanta um profeta que esse sim iria pregar a mesma mensagem do profeta anterior, mas iria ser verdade presente para o tempo dele. Quem é que Deus levantou? Noé. Noé, muito bem. Então, ele levanta Noé, e o que é que Noé profetizou? Que viria um juízo sobre a terra. Aqui está, juízo, mas eu também disse que seria uma profecia de tempo. Qual foi a profecia de tempo que Noé profetizou? 120 anos, ou seja, 3 gerações, contando aquilo que diz o Salmo, 40 anos para cada geração. Ou seja, temos aqui um par de profetas. O profeta Enoque faz parte com o profeta Noé. E será que esse juízo aconteceu no tempo do profeta Noé? É claro que sim. O dilúvio veio precisamente no tempo dele. Bom, mais à frente Deus levanta um outro profeta. Abraão. Não era profeta? Era profeta sim. Diz-nos até alguém que nem sequer era cristão, podemos dizer, que disse que Abraão era profeta. E que profecia é que Deus deu a Abraão? Recordam-se? Belinha, eu creio que essencialmente era a sua descendência que seria imensa e que dessa linhagem, dessa descendência, haveria de vir um Messias, porque ele disse que todas as nações serão abençoadas. Penso que seja esta, não sei se seja outra. A profecia que Deus deu a Abraão foi que tinha que ser uma profecia de juízo e de tempo. E nós encontramos-la no capítulo 15 de Gênesis. Vamos lá ler então a profecia do capítulo 15, que se encontra no versículo 13 a 16. Alguém quer ler, por favor? Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Muito obrigada. Eu peço-vos que deem um saltinho, não desmarquem o capítulo 15, e no capítulo 20 agora, só para vermos aqui como realmente, para quem tem dúvida de que Abraão era efetivamente profeta. No capítulo 20, aquela situação que aconteceu quando ele nega que a Sara é sua mulher, lembram-se? Então, Abimeleque diz-lhe assim, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta. Ok, então não temos dúvida aqui que o Abraão é designado como sendo profeta. E que profecia é que Deus lhe deu? Uma profecia de tempo e de juízo. Qual era o tempo? Já lemos há pouco no capítulo 4. Muito bem. 400 anos. 400 anos. Muito bem, 400 anos. E onde é que está a profecia de juízo? Diz logo de seguida.
sabe também, versículo 14, que eu julgarei a nação à qual ela tem de servir. Aqui temos os juízos que iriam cair sobre aquela nação que iria escravizar os seus descendentes por 400 anos. Mas quando isso aconteceu, quando Deus trouxe juízos sobre o Egito, que foi a nação que escravizou os descendentes de Abraão, Abraão estava vivo? Não. Então, aproximava-se o tempo em que Deus iria fazer um milagre de libertar aquele povo que tinha estado escravizado 400 anos. E quando isso estava prestes a acontecer, Deus levanta outro profeta. Quem era o profeta? Moisés. E Moisés vai precisamente pregar a mesma coisa, ou seja, Deus está para libertar o seu povo e enviou-me a mim para vir libertar-vos. Porquê? Porque a medida da iniquidade dos amorreus já está cheia. Ok, então temos aqui novamente um par de profetas, agora já não é Enoque e Noé, mas sim Abraão e Moisés. Muito bem, mais à frente temos, vou-vos dar apenas mais um exemplo, ou dois, mas um outro profeta que também tinha feito uma profecia de tempo e de juízo. Quem seria esse profeta? Jeremias. E agora entramos aqui no nosso estudo de Daniel. Jeremias, vamos ler, por exemplo, o capítulo 25. Vamos ler o capítulo 25, o versículo 11 e 12. E diz o seguinte. Aliás, até podíamos ler mais para trás, mas praticamente todo este capítulo que tem por título. Este capítulo 25 diz: os 70 anos do cativeiro e depois a ruína de Babilônia e das outras nações. Então, no versículo 11, Jeremias profetizou assim: e toda esta terra virá a ser uma desolação. Lembrem-se desta palavra, desolação. Nós já a vimos antes e vamos ver mais vezes no livro de Daniel. E um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia quanto tempo? 70 anos. Então temos aqui uma profecia de tempo, 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei dela uma desolação perpétua. Então, o que é que Deus iria trazer sobre Babilônia? Um juízo, uma destruição. Então, temos aqui o profeta Jeremias a profetizar um tempo, 70 anos, e um juízo que iria cair sobre Babilônia, certo? Mas será que Jeremias estava vivo quando isto aconteceu? Não. Estava, desta vez estava. Só que não tinha sido levado para Babilônia. Ele permaneceu, Deus permitiu-lhe permanecer em Jerusalém. Mas como é que Deus resolve a situação? Levantando outro profeta. E quem é esse profeta? Daniel, que agora vai profetizar a mesma profecia que Jeremias tinha feito, mas iria ser verdade presente para o tempo dele. Vamos ler ainda um outro verso do profeta Jeremias, que se encontra no capítulo 27, Jeremias 27. Vamos ler o versículo, podemos ler vários. Vamos ler o 5 e o 6 e depois o 22. Sou eu que, com o meu grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra e a dou a quem me apraz. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Olhem que interessante, ainda não tinha sido
o Nabucodonosor ainda não tinha atacado Jerusalém, ele era pagão, mas Deus já estava a chamá-lo como? De meu servo. Curioso, nós agora já sabemos que ele foi efetivamente servo de Deus, não foi? Quando, depois de 7 anos a comer palha e a ser vegetariano, se lhe abriu o entendimento e ele aceitou o Deus do céu como criador de todas as coisas a quem ele tinha que prestar contas, não foi assim? Por isso Deus aqui, vejam como Deus é espetacular. Nós não temos que temer o futuro, a menos que nos lembremos das coisas que Deus já fez no passado. Então diz, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Agora vamos ler o versículo 22. Para Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitar. Diz o Senhor, então os farei subir e os restituirei a este lugar. Vamos ainda ver no capítulo 29, vamos ler o versículo 10 a 12. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos, aqui temos nós o tempo, em Babilônia, eu vos visitarei. Quando Deus fala visitar, normalmente é com juízos. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, Deus tinha levantado Jeremias e um outro profeta mais tarde, no caso de Daniel, para que a profecia de Jeremias se cumprisse no tempo do profeta Daniel. Agora, eu faço aqui uma pequena pausa. Nós ficámos em stand-by, não foi? Em Daniel 8,14. Não foi revelado ao profeta a questão das 2.300 tardes e manhãs. Mas vamos ficar por aqui, porque depois vamos retomar mais tarde este paralelismo dos profetas. Está bem? Pode ser? Porque 2.300 tardes e manhãs é o quê? É uma profecia de tempo. Mas será que também é profecia de juízo? Sim. É claro que sim. Exatamente, a purificação do santuário corresponde, ou seja, Daniel 8,14, corresponde, o seu cumprimento está onde? Em Apocalipse 14:7. Então temos novamente 2 profetas, mas agora não vamos falar nisto. Aliás, não vamos falar nisto, vamos deixar para o resto deste capítulo ainda, não vai ser hoje, mas vai ser neste capítulo. Muito bem, então Daniel, quando ele percebe, isto é só para nos situarmos no tempo e percebermos como é que Deus age. Até o dia de hoje Deus age desta forma, irmãos. E é muito bonito vermos o que é que Deus vai ainda fazer no futuro. Mas quando Daniel, ao estudar as profecias, percebe que os 70 anos estão quase no fim, ele fica extremamente preocupado. Olhem o que ele diz em Daniel 9:3. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. O que é que nós acabámos de ler há pouco em Jeremias 29, versículo 12? Lembram-se? Lembram-se o que é que lemos? Alguém tem aí presente? Quem quer ler? É que Deus já tinha dado este detalhe. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Uau! E o que é que Daniel fez? Exatamente isso. Foi exatamente isso que ele fez. Porque ele leu lá no versículo 12 de Jeremias 29. Irmãos, isto é muito importante para nós. Porquê? Porque nós estamos a viver no tempo do profeta Daniel. E o profeta Daniel
faz profecia de tempo e de juízo. E diz-nos exatamente o que é que nós deveríamos estar a fazer, porque a história se repete. Então Daniel, diz aqui no versículo 3, que começou a buscar ao Senhor com oração, mas não foi só com oração, com súplicas e com jejum e com saco e com cinza. Por quê? Por que esta aflição do Daniel? Irmãos, porque ele compreendeu. Alguém quer dar a resposta? Ele compreendeu duas coisas. Primeiro, o facto de eles estarem em cativeiro foi por culpa do povo, culpa deles todos. Em segundo lugar, havia uma grande ansiedade e preocupação. Tinham chegado ao tempo em que Deus tinha dito, aliás, que cumpriu-se o tempo de estarem cativos na Babilónia. Havia necessidade de um libertador. Senhor, é agora que tu vais enviar um libertador. É verdade que nós estamos aqui por nossa culpa. Ele não diz que foi por culpa do teu povo, ele diz nossa culpa. Ele também assume a culpa dele pelo facto de estarem ali. Ele não é uma pessoa que fica de lado, ele identifica-se com o povo. Ele sabe que também é um deles, não é pelo facto de ele estar na corte, que é diferente do povo que vive na parte onde o povo vivia, não é? Ele identifica-se com o povo. Eu disse, Senhor, é minha culpa também. Mas eis que chegou, em certa medida, a plenitude dos tempos, não é? Eis que veio o dia da libertação, a altura da libertação. Quem é o libertador que tu vais enviar? E outra coisa, obrigada, outra coisa. Daniel, ele se lembrou da promessa. E por isso ele suplicou tanto, para que Deus se lembrasse da promessa. Exatamente. Está tudo muito certo, mas havia aqui uma grande preocupação por parte de Daniel. E daí a oração dele. É que ele estava a ver que o tempo estava cumprido e o povo não estava nada a demonstrar interesse nem a fazer qualquer preparação e diligências para voltarem para o seu país, para a sua terra, para restaurar Jerusalém. Irmãos, isto é muito importante, porquê? Porque o livro de Daniel tem muita coisa a ensinar ao remanescente do tempo do fim. Na verdade, nós somos os Daniéis que hoje estamos em Babilónia. E nós, adventistas, até muitas vezes temos esta expressão, nós estamos mesmo no fim do tempo. Não dizemos isto? E a pergunta é, e onde é que está a preparação? Onde é que está a humildade de coração? Onde é que está a disposição para perdoar, para agir com humildade perante o nosso irmão? Onde é que está o desprendimento, o espírito de sacrifício para irmos, deixar tudo para trás? E onde está o senso de urgência? Onde está o senso de urgência? E investimos tudo aqui em Babilónia. Era o que o povo tinha feito. Tinham investido tudo em Babilónia, tinham gasto os seus recursos, tinham construído as suas casas, tinham se aplicado nos seus cursos, tinham feito tudo. E ele não via que o povo realmente estivesse em condições e desejoso e a tomar providências para regressar. Estavam confortavelmente em Babilónia. Irmãos, no fundo, é isto que está a acontecer com o povo de Deus hoje. Ele está confortavelmente em Babilónia. Sabem que isto é também nos mostrado em 2 de Crônicas. Vamos ao segundo livro de Crônicas, ao capítulo 36. Eu não vou ler tudo, mas eu pedi aos irmãos que depois em casa pudessem ler, sobretudo a partir do versículo
do versículo 11. Eu vou ler apenas alguns versículos, mas podem ler depois em casa tudo. 2 de Crônicas 36. Então diz assim o versículo 11. Tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém e fez o que era mau aos olhos do Senhor seu Deus. E não se humilhou. Temos aqui um detalhe interessante. Não se humilhou perante o profeta Jeremias. Nós hoje talvez precisemos humilhar-nos perante outro profeta que lhe falava da parte do Senhor. Também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz e se obstinou, teimosia, no seu coração para não voltar ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos, reparem isto, irmãos, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios. As abominações, os costumes, as modas, as práticas, as festas, enfim. E profanaram a casa do Senhor que ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor Deus dos seus pais falou-lhes persistentemente. Irmãos, esta palavrinha não aparece em todas as Bíblias, mas é importante, quando estudarmos aqui, fizermos aqui um estudo sobre a questão dos juízos, esta palavra vai aparecer. Então o Senhor Deus dos seus pais falou-lhes persistentemente, por intermédio dos seus mensageiros. Quem são os mensageiros? Os profetas. Porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Irmãos, eles eram rebeldes, eles eram obstinados, orgulhosos, e o nosso Deus se compadece. Que Deus é este? Que Deus é este? Irmãos, que Deus é este e nós dizemos ser filhos deste Deus, que se compadece dos orgulhosos, dos arrogantes, dos teimosos, dos egoístas, dos que não se querem humilhar. Versículo 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, faziam troça dos profetas. Eu já tenho ouvido assim, enfim, não vou adiantar muito, mas já tenho ouvido muitas troças, muitos comentários zombeteiros. Então, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Deus tentou tudo, fez de tudo, falou, insistiu, mandou profetas, suplicou, mensageiro atrás de mensageiro, até que depois, por fim, acabou mandando o filho. Mas aqui está a falar do povo de Israel naquela altura. E o que é que acontece? Por causa disto. Os irmãos depois vão ler o resto do relato, mas eu gostava apenas de salientar aqui 2 versículos, o 20 e o 21. E aos que escaparam da espada, a esses levou para a Babilónia. Aqui temos o exílio. E se tornaram servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então, é onde é que está Daniel, não é? No tempo do reino da Pérsia. Não é verdade? Mas vejam o que diz o versículo 21. Isto é importante. Para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. Cá está aquela profecia que lemos há pouco. Agora reparem o que é que diz. Até. A profecia iria cumprir-se até haver a terra gozado dos seus sábados.
70 anos. O que é que isto nos ensina? Já agora vamos ler o resto. Pois por todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. O que é que Deus nos está a ensinar? Que eles não eram fiéis nem na guarda do sábado. Nem no sábado eles descansavam. Ok, podiam parar o trabalho físico. Mas será que eles viviam na presença de Deus no sábado? Será que as palavras, as conversas que eles tinham no sábado eram de sábado? Ou já estavam a pensar naquilo que tinham comprado, naquilo que iriam vender, etc, etc? É verdade. E então Deus disse, vocês nem os sábados respeitam, então eu vou deixar a terra repousar 70 anos, enquanto vocês vão para o exílio. Não é que Deus tivesse enfim, não é aquilo que nós habitualmente julgamos que Deus procede, foi apenas o resultado da atuação deles. E nós, quando estudarmos sobre os juízes, nós vamos ver exatamente isso. Então, foi exatamente isto que aconteceu. Eles foram para o exílio e lá ficaram muito bem. Agora Daniel está preocupado. Voltemos a Daniel, capítulo 9, e agora vamos ler alguns versículos. Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto, ou seja, o santo pacto, a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos. Então ele admite, ele reconhece que havia pecado entre o povo. Lembram-se de uma outra altura em que Jesus citou que realmente eles também tinham pecado e eles ficaram muito melindrados e ofendidos? Vamos a João, não desmarquem Daniel, vamos ao Evangelho de João, ao capítulo 8. Vamos ler o versículo 31. Olhem o que está aqui. Dizia, pois, Jesus aos judeus que não acreditavam nele. Não? Que queriam. Aos judeus que acreditavam nele, portanto, eles eram crentes. Irmãos, olhem o que está aqui. Mesmo sendo crentes, Jesus diz-lhes: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uau! Quando Jesus diz isto, a verdade vos libertará, pressupõe que eles estavam No erro. no erro, escravos, porque só precisa de libertação quem é pecador. E os sacerdotes e os escribas e fariseus sentiram isto e perceberam, tanto que eles dizem no versículo 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Estão a perceber o que é que está a acontecer aqui? Então o Daniel era dos poucos que naquela altura reconhecia que tinham pecado e como pecadores grandes que eram, precisavam de perdão, precisavam de restauração. Irmãos, a mesma situação exatamente precisamos nós hoje. O profeta Malaquias enfrentou exatamente a mesma situação. Eles até perguntavam: em que é que nós pecamos? Em que é que nós transgredimos? Nós temos sido tão justos, tão bons, não é?
Então, o Daniel não tinha esta postura. E ele continua, versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Irmãos, quando se fala aqui em preceitos e ordenanças, não está só a falar da lei dos 10 mandamentos. Sabem que o destruir o nosso corpo, as leis de saúde, também são consideradas pecado. Ellen White diz no Conselho sobre regime alimentar ou Ciência do Bom Viver, ela diz que muitos no fim vão ser acusados de roubo quando nunca roubaram nada a ninguém. Sabem porquê? Porque roubaram os seus familiares do privilégio de os terem mais tempo e roubaram a Deus do tempo que poderiam ter vivido nesta terra para ser uma bênção para os outros e desceram à sepultura pela sua intemperança. Cuidado. Cuidado, irmãos. Versículo 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Lá está, como dizia em 2 de Crônicas. Que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto. Eu posso ler-vos aqui uma citaçãozinha da meditação matinal olhando para o alto? Posso? Claro. O que é que Deus tinha feito àquele povo durante estes 70 anos? Não tinha sido bater à porta do coração deles? Insistentemente. O que é que diz em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Então é exatamente o mesmo filme. Deus diz a Laodiceia, Laodiceia sou eu. Irmãos, Laodiceia são vocês. Deus diz, eis que estou à porta e bato. E Deus hoje de manhã trouxe-me esta explicação, nesta meditação matinal, olhando para o alto do dia 12 de dezembro. E diz assim, escutem o que é que significa estar batendo à porta do nosso coração. Toda a advertência, reprovação e súplica que há na palavra de Deus ou mediante os seus mensageiros é uma batida à porta do coração. Então o que é que significa eis que estou à porta do teu coração e bato? Cada advertência, reprovação e súplica, seja pela palavra de Deus, seja por um dos seus mensageiros. E ela continua. É a voz de Jesus pedindo entrada. Será que temos ouvido advertências? Temos? Só vejo algumas cabecinhas. Temos ouvido reprovações, súplicas? Lembrem-se que é Jesus batendo à porta do vosso coração. E depois ela diz, a cada batida não atendida, se enfraquece mais a vossa determinação de abrir. E mais, se a voz de Jesus não é ouvida imediatamente, torna-se confusa na mente. O que é que Daniel estava a dizer aqui? No versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão. Ok? Então ela diz, torna-se confusa na mente pela multidão de outras vozes, os cuidados do mundo e seus negócios absorvem a atenção e se esvai a convicção. E Jesus continua a ficar do lado de fora. Continuando. Versículo
7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, ó Senhor. A nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque todos temos pecado contra ti. Era como se ele estivesse a dizer: Jesus tem estado a bater, mas vocês não têm atendido nem as advertências, nem as reprovações, nem as súplicas. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não temos obedecido. Aqui está, não temos obedecido à voz do Senhor. Qual voz? Eis que estou à porta e bato. Para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição. O juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Mas será que Moisés já tinha profetizado isto? Ele aqui fala de Moisés. Será que já? É verdade, não foi só Jeremias. Ainda o povo estava lá atrás, acabado de sair do Egito. E já Deus tinha dito que isto ia acontecer. Vamos ao livro de Deuteronômio. Agora isto veio assim de repente, mas vou ver se eu consigo encontrar a citação. Salvo erro, está no capítulo 4. Exato. Deuteronômio, capítulo 4. Lembram-se o que é que lemos agora em Daniel, quando ele diz que tu trarás o povo para onde o espalhaste, para todas as nações por onde o espalhaste? Eu vou repetir aqui em Daniel. Diz no versículo... acabamos de ler ainda há pouco isso, não foi? No, 7, versículo 7. Obrigada. A ti, ao Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado. Aqui temos. Então vejam como é que já desde o tempo de Moisés isto aconteceu. Deus já estava a profetizar. Então no capítulo 4, a partir do versículo 27 de Deuteronômio, Deuteronômio 4, 27 diz: e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis pouco em número entre as nações. O que é que isto nos faz lembrar? Pouco em número. O remanescente, não é verdade? O remanescente. Entre as nações para as quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra das mãos dos homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. E agora reparem o versículo 30. Quando estiveres em angústia. Lembrem-se o que é que Daniel fala, que nós, e Mateus também, Mateus 24, que nós passaremos por um tempo de angústia como nunca houve. Então Deus aqui já está profetizando não só a situação de Israel, mas também a do remanescente do tempo do fim. E eu volto a ler o 30. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, irmãos, isto é para nós, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Uau.
Quando é que nós vamos ouvir a voz do Senhor, irmãos, finalmente? Quando estivermos em angústia, em aperto. O Covid não foi suficiente. Foi apenas um pequenino terremoto de 3,5. E mesmo assim, já muitos foram afetados. Bom, mas então, aqui temos Daniel, que conhecedor do que dizia Moisés no livro de Deuteronômio, ele cita, agora voltemos a Daniel ao capítulo 9, e vamos ler o versículo 12. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, novamente, irmãos, se nós quisermos, nós temos tudo no Pentateuco e no livro de Jó. Hoje à tarde estivemos a estudar aqui com um grupo de irmãos a sequência dos livros da Bíblia e como é que nós encontramos Jesus em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, e porque é que o livro de Jó não está no princípio, sendo ele o primeiro livro a ser escrito, mas está entre Esther e Salmos. Ele não está lá por acaso. Ok, então vamos ao versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento da tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz. E nós não temos obedecido à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e te adquiriste nome como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Vou só fazer aqui uma pausa. Sabem que o livro de Joel, ele está escrito especialmente para o povo que vive no tempo do fim. Sabiam disto? E sabem qual é o conselho que Deus dá à Igreja Adventista do Sétimo Dia no livro de Joel? Querem que eu vos diga? Sim. Mas eu não vou dizer. Levantará profetas. É Deus que vai dizer. Vamos lá para o livro de Joel. É um pouquinho à frente de Daniel, Oséias, Joel. Capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 12. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso como? Com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Tantos apelos, porque Ele é misericordioso. Irmãos, qual é o incentivo para nós nos convertermos? Qual é o dínamo, a mola impulsionadora? É porque Ele é misericordioso, irmãos. E a misericórdia dele é muito grande. E é pelas suas muitas misericórdias que nós não somos consumidos. Por que é que has de perecer, ó Israel? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas tu estás a abrir brechas no muro. E o muro já forma uma barriga quase a cair. Estou a citar Isaías. Um dia vamos falar sobre isto.
Então ele continua e diz: porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Força! Convertam-se! Confiem na misericórdia. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum. Eu anseio, a sério, eu anseio isto. Santificai um jejum. Convocai uma assembleia, mas não é uma assembleia qualquer. É solene. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, os mais velhos, congregai os meninos e as crianças de peito. Até os bebés. Deus está a dizer, tragam todos. E não só, noivos, vocês estão em lua de mel, ei, para tudo, porque o dia do Senhor está perto. O que é o mais importante? A vinda do Senhor. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o alpendre e o altar e digam, aqui está o que Daniel citou, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Não foi isto que Daniel disse? Então vejam, naquele versículo que estávamos a ler de Daniel, capítulo 9, versículo 15, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e te adquiriste nome como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Por que é que não era por amor do povo? Por que é que era por amor do seu nome? Nunca pensaram nisto? Não era lógico que fosse por amor do seu povo? Pela misericórdia de Deus, teria que ser dele, por amor dele. Porque ele é justo. E ele teria que fazer justiça. Se o povo clamasse, ele não poderia dizer que não. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Nós muitas vezes é que atrapalhamos o procedimento justo de Deus. Ele quer fazer justiça. Mas nós parece que não estamos interessados em que ele manifeste a sua justiça. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Irmãos, tem que ser esta a nossa oração. Confiado na misericórdia de Deus. Sabem porquê? Porque Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabiam disto? Estamos em juízo. Vamos a Tiago, ao capítulo. Só um bocadinho, salvo erro, no capítulo 2, no versículo 13, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa
sobre o juízo, louvado seja Deus. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Versículo 19 de Daniel 9. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Então, esta foi a grande oração de Daniel na circunstância em que ele estava. Esta precisa ser a nossa oração. No tempo de Ezequiel, Deus procurou um homem, lembram-se? Que estivesse perante ele, na brecha, por esta terra. Lembram-se do verso? Vamos lá e vamos terminar com este versículo. Ezequiel, capítulo 30 e capítulo 23, exatamente, capítulo 22. Ezequiel 32. Versículo 30. Ezequiel 22, 30. E busquei entre eles um homem que levantasse o muro. Temos que falar sobre isto, irmãos. O que é que significa o muro? O que é que significa o muro? O que é que significa a brecha? Que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. No tempo do profeta Ezequiel, Deus diz, porém, a ninguém achei. E hoje? Que nós possamos aprender com a oração de Daniel, ainda que nós não saibamos orar muito, ainda que nós nem sequer talvez reconheçamos muitas coisas, leiamos a oração de Daniel, clamemos ao Senhor, peçamos-lhe. Sabem porquê? Porque as desolações desta terra estão prestes a terminar. Irmãos, nós estamos prestes a voltar para a nossa santa cidade, para a Canaã celestial. Estamos quase lá. Mas precisamos de alguma coisinha ainda. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, nós que estamos aqui, Senhor, lhe suplicamos perdão pela nossa rebeldia, pelo nosso persistir nas transgressões. Sabemos quantas vezes que é errado o que fazemos, é errado a maneira como procedemos, os pensamentos que acariciamos, a maneira como comemos, como nos vestimos, sabemos que é errado. Mas persistimos porque nos dá prazer, porque gostamos, porque não queremos negar-nos a nada. Perdoa-nos, Pai. Mas suplicamos não só perdão, que o Senhor nos conceda a graça de mudar de direção enquanto é tempo. Porque o Senhor é misericordioso e tem prazer em perdoar. Conceda-nos, ó Pai, o poder do seu Espírito, a certeza de que, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, para que o seu nome possa ser honrado e glorificado por toda a terra, porque Jesus está voltando. Conceda-nos a sua paz e uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.